O tema da mensagem de hoje é Compreendendo a Batalha Espiritual, parte 1. Por que parte 1? Porque esse tema, amado, ele é bastante complexo. Na verdade, ele não é bem uma mensagem, ele é quase um estudo. E nós estaremos ministrando em duas partes. Hoje a primeira parte e domingo a segunda parte, ou a continuação desta palavra. Amém? A Bíblia fala que o diabo, ele não brinca de ser diabo, não brinca de ser acusador, e ele vem senão para matar, roubar e destruir. E ele nos odeia de tal forma que se ele pudesse nos levar para o inferno sem precisar passar pela corte de Cristo, ele já teria feito isso. Porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Amém? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E o diabo, amado, ele não respeita a idade, ele não respeita poder aquisitivo, ele não respeita nada e nem ninguém. Portanto, todo cristão deve estar preparado para esta luta contra os príncipes das trevas. Amém? Porque ele é que rege as hostes da maldade. E quando nós falamos em guerra espiritual, em batalha espiritual, nós falamos em luta armada de nações, ou de partidos, ou de pessoas, ou conflitos, ou combate. Tudo isso, oposição, hostilidade, tudo isso está dentro de guerra. E quando nós falamos de guerra espiritual, nós estamos falando de guerras que nós enfrentamos todos os dias. Então, para mim falar de guerra espiritual, eu quero citar alguns textos, vários textos, e quais são as funções que o diabo atua. Hoje, praticamente, a gente vai falar mais de textos. E no domingo nós vamos destrinchar tudo isso, até que você entenda qual é a atitude e qual é a ação de Satanás. Amém? O ponto 1 diz assim: na batalha espiritual nós temos que conhecer o inimigo. A Bíblia diz que na Bíblia ele é mencionado como o quê? Pai da mentira. Amém? Ele é mencionado como o pai da mentira. Pai da mentira. João 8,44. E essa paternidade, ela é única. Só ele recebeu esse título pelo próprio Jesus. João 8,44 diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, senão se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse assim: vós tende por pai o diabo. Para quem que Jesus fala a respeito disso? Não era para os fariseus? Não era para os saduceus? Homens da lei que carregavam a Torá, que carregavam... Está meio preso o som, Rô, eu não sei. Vê aí o que está acontecendo. Homens que carregavam o direito de pregar a palavra de Deus e supostamente eram os santos da época. Quando Jesus falava que Deus era pai, eles falavam assim: você diz que Deus é pai? Deus também é o nosso pai. Jesus olha para eles e fala assim: vós tendes por pai o diabo. Porque para ser filho tem que fazer a vontade do pai. E vocês não fazem a vontade do pai. Amém, irmão? É muito triste a gente dizer que tem muita gente na igreja que tem por pai não o Senhor Jesus Cristo, e sim o diabo. Porque não faz a vontade de Deus. Sabe que não é da vontade do Senhor, sabe que aquilo não procede do Senhor e continua fazendo. Porque acha que nada vai acontecer. O sol brilha, depois vem a noite, depois vem outro dia, passa um ano, passa outro. Mas a palavra de Deus diz que o nosso acerto de conta não é aqui. Amém? Nós precisamos entender que nada passa diante dele. Tudo ele está vendo. Então, se ele é o pai da mentira, não adianta mentir para nós mesmos. Não adianta mentir para Deus, não adianta mentir na igreja, não adianta mentir na escola, não adianta mentir no trabalho, não adianta mentir em lugar nenhum, porque o pai da mentira é o diabo, e quando nós mentimos, nós estamos fazendo a vontade dele. Assim como João disse, Jesus disse em João 8,44, vós tende por pai o diabo. 2, diabo, João 8,44, é aquele que divide calúnia, é aquele que separa o Espírito Supremo do mal, ele é o homicida. João 8,44 diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai.
Olha essa imagem que está aí. No ano de 2011, eu não me recordo que escola foi, mas uma escola de samba no Rio de Janeiro abriu com o carro deles, o carro alegórico, esta imagem de Lúcifer, de Satanás. Você vê que antes e depois aqui, ele entra de cabeça erguida com as mãos levantadas. Mas não tem ninguém que vai debochar do Senhor. E havia, sabe, neste texto, nessa música, eles estavam entre linhas, debochando do poder de Deus e dizendo que tudo estava no controle dele. Sabe o que aconteceu? Está vendo essas imagens que estão aqui? A mão dele pegando fogo? E depois esse carro ficou todo queimado. Sabe, irmão? O diabo, ele quer se opor. O diabo, por muitas vezes, ele quer fazer acontecer, mas ele não tem poder algum. Principalmente quando se trata do povo de Deus, do povo cristão. O mundo, ele faz isso, ele exalta Satanás, porque é bonito, é novo, é diferente. E por muitas vezes nós, agindo de maneira errônea, mentindo, enganando, se prostituindo, fazendo coisas erradas, nós estamos agindo no mundo espiritual a favor do diabo. Como assim, pastor? A batalha espiritual que nós estamos cometendo, ao invés de ser liberto, estamos a cada dia mais nos aproximando da verdade que é o diabo. Terceiro, Belial, 2 Coríntios 6:13, 6:15. A Bíblia diz que aquele que é indigno e perverso, homem mau, depravado, homem iníquo e que tem boca pervertida ou boca suja. Percebe que na ministração passada nós falamos disso, pessoas que falam palavrão e acham a coisa mais normal do mundo e se diz ser crente. E se diz ter o Espírito Santo de Deus. O texto diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, meu amado, se você está agindo assim, no mundo espiritual tu é chamado de filho de Belial. Mas o Senhor não quer que você tenha esse nome, mas quer que você tenha o nome do Todo-Poderoso. 4. Ele é conhecido também como dragão. Apocalipse 12:9 diz o seguinte: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Tem asas de águia, tem patas de leão e cauda de serpente. Isso representa que Satanás tem agilidade, força e sagacidade. E é muito normal, né? A gente vê imagens como essa. Essa é a mesma escola de samba que um carro depois expõe esse grande dragão. Eles estavam falando do inferno. E sabe, amados, e como se não bastasse também, pegou fogo. Grande é o Senhor. A gente tem visto hoje em dia o modismo das pessoas que estão tatuando dragões no braço, nas costas, no peito, em partes do corpo. Aparentemente até é diferente, é bonito, mas é a marca que Apocalipse diz. Ele é o próprio dragão. E nós não devemos deixar-nos envolver com isso. Hoje em dia há muitos videogames que usam essa expressão de dragão, né? Tem um filme, não sei se vocês assistiram, parece que o nome era Coração de Dragão, já ouviram falar desse filme? A história em si é bonita. O dragão nem parece ser tão dragão, né? Ele fica ali como o mocinho da história. Essa é a vontade do diabo. Porque vai chegar os dias que Lúcifer, com todas as suas trevas, vai estar possuindo a terra. E as pessoas não vão enxergar como uma coisa maligna, e sim como uma coisa natural que está acostumado a ver ao longo do tempo. Não é verdade? Imagine você que é de uma família normal. Se você vê alguma coisa fora do normal, uma criança vê fora do normal, ela vai estranhar. Mas aquela criança que está, exemplo, no mundo do crime, junto com a família, né? Vendo, crescendo no meio das drogas, quando ela vê alguém matando, morrendo por conta das drogas, ela se assusta? Não, porque ela está acostumada com aquilo. É isso que Satanás tem feito. Tem tentado implantar a sua ordem desde já. E não é no mundo, é no meio do cristianismo. E nós precisamos estar atentos para isso.
Quinto, Satanás, Apocalipse 22. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e a amarrou por 1000 anos. Esses nomes que nós estamos citando é conhecendo quem é o nosso inimigo. Amém? Satanás quer dizer adversário, inimigo do povo de Deus. Sexto, maligno. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Deixa o texto, por favor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não... Vamos ler mais uma vez? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não... E se pecar é nascido de Deus? É, continua sendo nascido de Deus. Mas o que acontece? O maligno lhe toca. O pecado na nossa vida, ele precisa ser como um acidente. Aconteceu, se arrependeu, pediu perdão, o maligno não nos toca. Mas se ele se faz presente na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, sabe o que acontece, amado? Ele é nascido de Deus. Mas ele está envolto, ele está envolvido pelo pecado. E aí então o diabo pode tocá-lo sim, porque ele está abrindo brecha para que este inimigo venha atuar. Amém? Eu conheço alguns crentes que pecam a torta à direita e falam: não, mas está escrito que o diabo não me toca porque eu sou nascido de Deus. Fato. Mas anda em pecado para ver se ele não toca. Anda em pecado para ver o que acontece. Judas estava ao lado de Jesus, mas ele pecou, ele continuou no pecado e não se arrependeu. Quem que tocou nele para cometer o suicídio? Foi o Espírito Santo? Não, foi o próprio diabo, que quis levá-lo para o inferno. E ele era um dos 12, diretamente com Jesus. Jesus naquele dia falou: aquele que molhar o pão no meu prato, esse vai me trair. Ele falou diretamente. Hoje o Senhor nos fala através da palavra. Hoje o Senhor nos fala, sabe, por muitas vezes, e a gente não dá ouvido. Achamos que não tem nada a ver. Deus me ama a si mesmo, do jeito que eu sou. Mentira. O Senhor te ama do jeito que você era, mas hoje Ele quer que você seja diferente. Amém? Sétimo, príncipe das potestades do ar. Efésios 2:2 diz assim: em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem opera nos filhos da desobediência? É o príncipe e potestade dos ares. Você percebeu que quando nós começamos a pecar, essa potestade começa a atuar na vida da pessoa? Primeira coisa que a pessoa começa a fazer, ela não anda. Ela anda até a metade do caminho, a metade do caminho ela retorna e volta para o final da fila. Ela começa de novo uma outra coisa, volta para o final da fila. E sempre vai voltando para o final da fila. Essa potestade do ar, amado, é que traz o sentimento de incapacidade. A pessoa se sente incapaz. A princípio ela foi como um furacão, mas lá no meio alguém falou para ela que ela não é capaz, que ela não vai conseguir, que ela não pode. Ela esquece o que passou e ali cai um desânimo total. Por quê? Porque está em desobediência. Em alguma área está desobedecendo. E nós percebemos que a Bíblia fala muito disso, sobre desobediência. E quando nós desobedecemos, sabe, a vontade do Senhor, a ordem de uma autoridade que foi delegada por Deus, nós perecemos pela desobediência. Oitavo, Deus deste século. 2 Coríntios 4:4 diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A Bíblia diz que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Esta é a imagem de Lúcifer. Essa é a vontade do diabo. Não adianta ele querer cegar eu e você que conhecemos a vontade do Senhor e a palavra. Ele vai cegar o incrédulo. Porque o incrédulo, ele vai enxergar Deus em todos os lugares. Ele acha que todo lugar tem Deus, e é mentira. Não é todo lugar que tem Deus. Deus está nos lugares aonde Ele é adorado. Aonde há outro tipo de adoração, lá o Senhor não está. Amém? Dentro do centro de Umbanda, tem uma imagem de Jesus de braços abertos. A do Rio é assim, não é?
No centro de Umbanda ele está assim, os dois braços para frente. E as pessoas falam de Deus. Lá no kardecismo, a mesma situação, também falam de Deus. No budismo, também falam de Deus. Na maçonaria, também falam de Deus. Mas nenhum deles serve a Deus, serve a demônios. Então não adianta falar do Senhor se não há adoração. O Deus desse século, ele quer fazer o quê? Cegar o entendimento, para quando alguém falar do Evangelho, ele não dar ouvido. Às vezes, amado, o Espírito Santo coloca no nosso coração um sentimento de arrependimento. Não sei se você já sentiu isso. Arrependimento em que sentido, pastor? É simples. Se arrepender por que não aceitou Jesus tempos antes. Não é verdade? Quantas vezes eu me peguei falando, Senhor, por que eu demorei tanto de dar ouvido à Tua palavra? Por que eu tive que passar por tantos caminhos? Por que eu fiquei ouvindo Deus desse século? Por que eu achei que tudo era mais fácil? Sendo que fácil é te servir, porque todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe? Deus desse século, Ele quer limitar. E é por isso, amado, que nós devemos orar pelos da nossa casa. De repente o seu pai, a tua mãe, o teu filho, os teus irmãos, sabe, a tua parentela, viu da onde o Senhor te tirou, mas eles não conseguem enxergar. Viu o que Deus já fez na tua vida, mas eles não conseguem ver. Eles acham que você simplesmente mudou de religião. Mudou a forma de crer. Eles não conseguem enxergar a mudança e a transformação de Deus na sua vida. Assim como os egípcios não conseguiam ver Deus em Moisés. Ele achava que aquele era o príncipe deles que foi formado no meio daquele povo. Mesmo com Moisés falando do Senhor e tantos sinais, prodígios e maravilhas, eles estavam cegos para não enxergar o que realmente Deus tinha para fazer. Sabe, amado? O Deus desse século tem enxergado muitos cristãos para ver o ministério e o chamado que cada um de nós temos diante do Senhor. Deus não nos chamou para ficar no banco da igreja. Deus não nos chamou apenas para ser diácono, obreiro, levita, ministério A, B ou C. Deus nos chamou para fazer algo muito maior. Só que nós nos limitamos e dizemos assim, não, tá bom isso aqui que eu faço. Eu fui chamado só para isso e é só para isso que eu vou fazer e quando der. Há muitas pessoas morrendo sem salvação. Pessoas talvez que você conheça. Pessoas que faz parte da sua família. Pessoas que um dia tiveram na igreja, mas que não aceitaram Jesus, talvez porque olhou para a tua vida. Pessoas talvez que não tiveram transformação, porque olhou para você como cristão ou como cristã e disse assim, não, é a mesma coisa. Então eu não preciso mudar de religião, porque o A, o B ou o C é igual a mim. Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos ter essa mudança. Senão, o Deus desse século vai continuar cegando aqueles que têm um chamado para o Senhor. Segundo, algumas armas utilizadas por Satanás. A primeira arma é a astúcia. Segundo Coríntios 11:3 diz assim, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Deixa o texto, por favor. Temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e a parte da simplicidade que é Cristo. Preste atenção, irmão. Deus é simples. Muito simples. Nós aqui, por muitas vezes, colocamos muitas barreiras e dificultamos a graça e a misericórdia do Senhor. Mas Paulo diz o seguinte, assim como a serpente enganou a Eva, sabe? Esse espírito, ele com a astúcia quer nos enganar, dizendo que a misericórdia, a graça, a paz do Senhor está muito longe de quem você realmente é. Por muitas vezes nos coloca como pessoas que não temos salvação. Já sentiu isso? Será que eu vou ser salva?
por conta do pecado A, B ou C que de vez em quando eu cometo, preste atenção, amado. Se você se arrepende, verdadeiramente Deus tem prazer em te resgatar. Mas a astúcia do diabo é fazer como o diabo fez lá com a Eva. Dizendo, olha, Deus está mentindo, Ele não te ama não. Ele não quer que você saiba da verdade. A verdade é essa. Você vai conhecer o bem e o mal, e ela então comeu do fruto. A cada palavra que é ministrada para os nossos dias é para nos aproximar do Senhor e não nos distanciar dele. Segundo, a vontade da carne, essa é a segunda arma do diabo. Efésios 2:3 diz assim, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Nós éramos filhos da ira, andávamos pela carne, andávamos pelo pecado, andávamos pela idolatria, andávamos pela feitiçaria, andávamos sobre qualquer coisa, mas a Bíblia diz o seguinte, que esse ser que habitava dentro de nós, ele está sendo arrancado para que nós possamos andar segundo a vontade de Deus. É fácil amortizar a carne? Não, não é. Imagine você um drogado, que ele tenta libertar-se da droga sozinho. É muito difícil. Ele consegue talvez alguns dias, alguns meses, mas se ele não tiver um tratamento espiritual, se ele não tiver um tratamento, sabe, até mesmo com produtos químicos, com remédio, dificilmente ele vai conseguir, porque é mais forte do que ele. Quando nós nos convertemos diante do Senhor, a Bíblia diz que pelo fato de nós andarmos e procuramos ir na igreja e fazer a vontade do Senhor, esta libertação ela acontece naturalmente. Mas ao curso da vida cristã, por muitas vezes, nós abrimos brecha e sem perceber, essa vontade da carne começa a voltar. Eu conheço pessoas que pararam de fumar há muito tempo, mas um certo dia estava dormindo e acordou com uma tremenda vontade de fumar. E essa pessoa me ligou, pastor, está acontecendo isso. Diz, quanto tempo você... Ah, pastor, deve ter uns 5 anos. Eu tenho até nojo de cigarro. Mas esta noite, eu não sei, eu acordei à noite, assim, de madrugada e me veio aquela vontade, olha, se tivesse um cigarro, era algo mais forte do que eu. E orei por essa pessoa e disse o seguinte, quando este mal vier atacar, diga quem você serve. E que você já foi liberto no nome de Jesus. E nunca mais isso assolou. Isso em várias áreas acontece na nossa vida. Porque o inimigo, ele quer dizer o seguinte, que a carne não foi curada, não foi liberta. Aí você fala, mas se eu estou sentindo vontade, aconteceu depois de 5 anos, então eu não fui liberto. É para tentar nos confundir. Porque aquele que começou a boa obra, irmão, tenha certeza que é fiel para concluí-la. A terceira arma de Satanás é a fúria. Mateus 8:28 diz, e tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão furiosos eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Essa é uma das situações que muitas pessoas infelizmente passam. Uma coisa é você ficar irado por alguma situação. Outra coisa é a fúria fazer parte da sua vida. Se você tem sido furioso a maioria do tempo, por nada, tem pessoas que ficam assim quando está passando por uma crise financeira, uma crise no casamento, talvez uma enfermidade, dá até para entender, não que justifica. Mas tem pessoas que a vida está numa boa, e está o tempo inteiro furioso. O Espírito que rege a nossa vida é o Espírito Santo. E Ele é um Senhor de paz. Amém? Não é Senhor de guerra, de fúria. Quem tem esse espírito de fúria é Satanás. Próximo, o suicídio. Marcos 9:22 diz, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A Bíblia diz que Jesus estava chegando numa aldeia. Os pais daquele rapaz estavam naquela luta com ele. E o espírito que estava nele tentava o suicídio.
que ele cometesse o suicídio. Preste atenção, irmão. Diabo nem espírito mata ninguém. Amém? Eu nunca ouvi dizer que uma pessoa está endemoniada, colocou uma arma na cabeça e atirou. O espírito não tem essa autoridade. Mesmo que essa pessoa esteja lá no candomblé, lá no meio da magia negra, não tem essa autoridade. Porque Satanás mesmo está preso. Amém? Mas ele leva a pessoa a cometer isso. Porque se ele de repente tirasse a vida da pessoa, essa pessoa seria possível que ela tivesse direito da salvação, porque ela não teve escolha. Amém? Mas não, ele leva a pessoa, porque o suicídio, uma pessoa que se suicida, ela está com o seu passaporte carimbado para o inferno. Até um cristão autêntico no Senhor, se de repente ele comete um suicídio, ele está declarando: eu estou me matando porque eu vou para o inferno. Vocês acham que Judas foi para onde? Judas cometeu o suicídio. Então ele realmente declarou, e Deus não tem o que fazer. Porque a palavra de Deus diz: aquele que comete suicídio, o suicida não tem salvação. Amém? Porque ninguém tem o direito de tirar a própria vida. Outra arma que ele usa, o engano. E a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Himeus e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Espírito de engano, isso muitas vezes está naquela pessoa que está desviado do caminho do Senhor. Tem aquele que é desviado, mas é temente, e tem o desviado que é ímpio. É aquele que passa a não mais acreditar no Senhor. E por muitas vezes blasfemar do Senhor. É uma arma que Satanás usa na vida dessas pessoas. Chama-se espírito de engano. Sabe? E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Normalmente, quando um cristão passa por uma decepção. Você já deve ter escutado pessoas que eram uma bênção na igreja, eram pastores, eram obreiros. E hoje, quando se fala dessas pessoas, para essas pessoas de Jesus, elas preferem ouvir o nome de qualquer outra coisa, menos de Deus. E diz até que Deus não existe. Tiveram experiência. Alguém uma vez disse assim: olha, eu não acredito em Deus. Alguém disse assim: olha, como não acredita? Se eu vi você muitas vezes sendo cheio do Espírito Santo, profetizando, falando em línguas. E o que era aquilo então? Ele disse: eu não sei explicar. Mas Deus não era não. E ainda blasfemando contra o Espírito Santo. Sabe, irmão? Esse espírito de engano é que o acusador tem feito. Esta imagem é bem propícia. Esta imagem que está aqui, essa foto, Jesus ao lado deste rapaz e o diabo acusando, Jesus está aqui como na pessoa do Espírito Santo. Porque aonde você está, o Espírito Santo está com você. E nem por isso o diabo deixa de te acusar. Toda vez que nós cometemos alguma coisa errada, deixamos de fazer aquilo que é certo, nós enfrentamos uma situação como essa no mundo espiritual. Ele nos acusa, mesmo o Espírito Santo do nosso lado. Amém? Se não houve arrependimento, se não houve conversão, o Espírito Santo não tem como fazer nada, absolutamente nada. A acusação se firma e por muitas vezes, atrás da acusação vem a condenação. E Deus não pode fazer nada se a nossa arma contra essa batalha espiritual, contra esse engano, é pedir perdão, é se arrepender, é mudar, é converter. Se isso não é feito, nem mesmo o Senhor nada pode fazer. Sexto, a língua. Tiago 3,5 diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e vangloria-se de grandes coisas. E gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. É o menor membro do corpo. E é um dos mais poderosos. Da sua boca tanto pode proferir a bênção como a maldição. Se você falar uma mentira de alguém,
a pessoa pode até provar que aquilo é mentira. Não é verdade? Mas, dependendo de onde isso for chegando, aonde for, né, se alastrando, no meio dessa quantidade de pessoas, é capaz que tenha alguém que, por mais que você provou, ela ainda vai continuar dizendo que não é verdade, que você cometeu aquilo sim. Por quê? Porque alguém falou uma coisa venenosa. Amém? Porque no meio das pessoas que ouvem algo que não é verdade, dentre essas pessoas, elas gostariam talvez que fosse. Porque não vai com a tua cara, ou porque não gosta de você. Então aproveita da situação e continua espalhando. E é o que a Bíblia diz, é um pequeno membro, é como uma faísca que consegue colocar fogo numa floresta inteira. Amém? Então, meu irmão, uma das armas que o diabo usa é a nossa boca, é a nossa língua. Nós temos que vigiar o que falamos, porque podemos matar pessoas apenas com palavras. Amém? Terceiro, os níveis de batalha espiritual. Primeiro, no nível individual. Lucas 22:3 diz assim: entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era um dos 12. E foi e falou com os principais do sacerdote e com os capitães de como lhe entregaria. Quando Judas traiu Jesus, Satanás estava presente e conhecia o seu coração. Por isso que esta batalha aqui é no nível individual. Por quê? Porque o inimigo entrou exatamente em Judas, abrindo uma brecha, entrando por uma brecha aonde ele tinha aberto. Qual era a brecha de Judas? Dinheiro. Judas era tesoureiro de Jesus. Judas estava acostumado a lidar com dinheiro, sabe? E todos os apóstolos descobriram que Judas estava roubando ao próprio Deus. Quando Judas se viu sem nada, ele deixou entrar no seu coração um espírito de vingança. E aí então ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Ou seja, esta guerra, ela foi no nível individual. Nem sempre é no nível coletivo. Amém? Segundo, nível coletivo. O diabo, ele procura por muitas vezes, amado, atingir a igreja, atingir a família. Apocalipse 16:14 diz assim: porque são espíritos e demônios que fazem prodígios, quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Atua em grandes reis, para que muda a história de uma nação inteira. Amém? Nabucodonosor, ele foi um grande rei. A Bíblia diz que ele foi colocado por posto, né, no seu país, por ordem do Senhor. Mas Nabucodonosor criou algumas leis, como outros reis criaram leis para prejudicar o povo de Deus. Então, esta guerra é no sentido coletivo, usando uma pessoa que tem poder para alcançar a muitos. Amém? Quantas pessoas, amado, têm destruído famílias por ter dado brecha e o diabo entrou e destruiu? Quantas pessoas estão em suas casas muito bem, achando que tudo está aparentemente bem e não vigia? Quantos casamentos têm sido destruídos? Amém? Conversei com uma pessoa recentemente que diz assim: olha, pastor, meu casamento era uma bênção, até que o meu marido e eu também abrimos uma conta individual no Facebook. E aí foi o Facebook, depois o WhatsApp, e algumas curtidas daqui, outras dali, sabe? E começou a ficar aquela coisa meio individual. E aí alguém faz um comentário disso, alguém faz um comentário daquilo, e dentro de casa começou a haver confusão. Já vi casos de namorados que estavam muito bem, por causa da rede social, começaram a brigar.
Isso é uma batalha a nível coletivo. Usa outras ferramentas para atingir você e a tua casa. Então, amados, nós devemos fechar brecha em todos os sentidos. Aquilo que pode causar algum mal, não deixa entrar, porque depois que ele entrou, o estrago é grande. Terceiro, nível local. 1 Pedro 5,8 diz, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrio e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O diabo, ele sabe o nosso nome, rua, bairro, todo lugar ele conhece, porque ele rodeia a terra. Amém? E ele também atua nas regiões celestiais. Mas Pedro diz o seguinte, que nós devemos ter amor uns para com os outros, porque isso vai cobrir a multidões dos nossos pecados. Amém? Ou seja, uma pessoa que ama, que estende a mão, uma pessoa que abençoa, independente de ser o teu irmão na fé ou não, além de você pedir perdão pelos seus pecados, esse ato de amor, que é o que está escrito, cobrirá a multidão dos nossos pecados. Pecados esses que às vezes a gente comete e nem percebe que cometeu. Sabe, irmão? Se chegar na Santa Ceia, você falar assim, olha, eu vou pedir perdão por todos os meus pecados, talvez ao prazo de um mês, você vai deixar para lá algumas coisas. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos ser pessoas amorosas, ardentes em amor, um para com os outros, não para julgar, não para lançar pedra, não para jogar fora. Quantas vezes nós lançamos fora as pessoas? Porque não fez do nosso jeito, porque não fez da maneira que a gente gostaria que fosse. Não é verdade? E com isso, nós deixamos de ser perdoados. Quarto, nível nacional, Apocalipse 20, versículo 8, diz, e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para juntar em batalhas. O desejo de Satanás, amado, é que o povo de Deus permaneça e habite em miséria. Sabe? Ele quer a nível nacional causar um colapso, talvez político, econômico, moral, espiritual, para que o povo não ande. Ele não consegue, por muitas vezes, atacar pessoas que são lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Mas se ele conseguir atacar um país com uma crise, com uma inflação altíssima, diretamente ou indiretamente está nos atacando, sim ou não? Então qual é a nossa posição como servos de Deus? Não aceitar. Nós temos que batalhar contra este mal. Porque não importa que é o capeta que está usando a Dilma e a corja do PT. Não tenho nada a ver com isso. É ela que vai pagar a sua dívida com o Senhor. Mas, pastor, o poder está na mão dela. Consequentemente, nós estaremos passando por isso. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos uma cobertura do Senhor. Que o governo que está sobre as nossas vidas é apostólico. O governo que está sobre os nossos ombros é o governo de Jesus Cristo. Amém? E é esse governo que nós temos que nos apoiar. Porque aí então nós andaremos na contramão deste nível nacional. Sabe por quê, irmão? Porque nós não estamos aqui à toa. Nós não servimos a um Deus à toa. Nós servimos ao Deus Criador dos céus e da terra. E para nós a diferença. Quando o anjo destruidor passou pelo Egito, a ordem era, onde não tiver no umbral da porta o sangue do cordeiro, o destruidor entrava e ceifava a vida dos primogênitos, não é isso? Sabe qual é o umbral da nossa porta? Ele foi consumado na Páscoa. O sangue do Cordeiro é o sangue de Jesus que está sobre a minha e a tua vida. Amém? E por isso, irmão, nenhuma destruição virá sobre nós se nós não aceitarmos. Amém? Quinto, nível espiritual, Daniel 10, versículo 12, assim, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Preste atenção, amado.
O anjo ele trouxe a resposta a Daniel no 21º dia de jejum, porque foi travada uma guerra no mundo espiritual entre o diabo e Satanás, entre Miguel e Satanás, amém? Que impedia que a oração subisse diante do Senhor. Preste atenção. Essa guerra aqui, ó, no nível espiritual, é a que mais acontece no nosso dia a dia. Talvez você venha para a igreja, fique orando, dizendo, Senhor, eu preciso que aconteça tal coisa. O diabo sabe que se você começar a orar e insistir, as janelas do céu vão se abrir. Olha o que eu vou te dizer, e é o que está acontecendo aqui agora. Até aqui, onde eu estou pregando a palavra, eu percebi que algumas pessoas estavam sonolentas. Algumas pessoas estavam dispersas. Basta que uma criança se mexa, alguém vai no banheiro, se move, a atenção vai para lá. É isso aqui que está acontecendo. Há uma guerra no mundo espiritual. Porque se eu estou disperso, as horas passam, o ano passa, sabe, décadas passam e eu continuo daquele mesmo jeito. Mas se eu estou atento, nada passa se eu não perceber. Está entendendo? Você percebe que às vezes algumas pessoas, somente o novo convertido, a pessoa que vem na igreja, está começando a vir, ela chega na igreja, bate um cansaço, um sono, ela fica tão dispersa, acabou o culto, falou amém da palavra, pronto, ela desperta. Por que será? Porque na voz do pastor tem sonífero? Não, porque quando o Espírito Santo está falando, o diabo por muitas vezes tapa os nossos ouvidos. De que maneira? Quando alguma coisa nos chama a atenção. Amém? Se você estiver falando com o telefone com alguém, a pessoa está falando aqui, diretamente no seu ouvido, e alguma coisa na rua, alguém fala com você, qualquer outra coisa, a pessoa está contando uma história no telefone, está te explicando alguma coisa. Qualquer coisa que chama a sua atenção, você não perde o foco do que você estava fazendo? Sim ou não? De repente você está dirigindo e um telefone toca, dependendo da notícia, ou talvez você vai ler uma mensagem de texto rápido, até porque está olhando para frente e olhando para o celular. Ou então você põe assim para ter que olhar para frente. 1 minuto que você fica disperso é o momento que vai chegar o final e tudo vai acabar. Sabe por quê, irmão? Porque essa é a vontade do diabo, lutar no mundo espiritual, não é no físico. Ele usa um carro que passa na rua, uma criança que fica fazendo barulho, alguém que fica andando para lá e para cá, qualquer coisa para tirar a nossa atenção. Porque ele sabe que se você perder o foco, você perdeu a bênção. Amém? Você está no ponto de ônibus, você se distraiu, o ônibus passou, não deu tempo de dar o sinal. O que vai acontecer? Você não vai ter que esperar outro? Adianta você correr, xingar o motorista? Não. Você estava disperso, você estava ali esperando, sabia que aquele horário ele iria passar. Você até o avistou de longe, mas alguma coisa te tirou a atenção. Assim é a bênção de Deus. Tem gente que está na igreja há anos esperando uma bênção e não acontece. Porque toda vez que o inimigo percebe que você está próximo de acontecer, ele tenta roubar a sua atenção. E tem gente que adora ser roubada a atenção. Vem à casa do Senhor, sabe? Vai fazer um jejum, na hora do jejum começa a orar, daqui a pouco começa a pensar no problema, na dívida, na namorada, no namorado, no que está acontecendo no país, e é tirado o foco. Quantas pessoas às vezes falam, pastor, eu dobro o joelho para orar, eu começo a orar, daqui a pouco eu não tenho mais assunto. Quem não tem assunto para falar com Deus é porque não tem intimidade. Porque quem tem intimidade fica horas falando e continua tendo assunto para falar. Amém? Você percebeu o quanto muitos de vós precisa ser liberto? Muitos de vós precisa continuar com essa batalha? Amém? Quantos de vocês que estavam aqui no domingo, levante a mão. Os outros estavam viajando, é isso? Alguns não estavam viajando, mas também não veio. Você fez o quê? Você quebrou essa aliança, não quebrou? Se
Se você não estava viajando, não tinha um compromisso marcado antes, porque essa campanha foi marcada de última hora, então não pode nem reclamar, né? É porque realmente quebrou. Você foi roubado aqui, ó. Pastor, é verdade? Com todas as palavras eu te digo, você foi roubado. E agora? Agora, filho, corre atrás do prejuízo. Muitas coisas que eram para ser alcançadas, simplesmente voltou para o final da fila. Ah, tá frio, tá chovendo, tá calor, chegou alguém na minha casa, aí é que tá. Você colocou o ano inteiro diante do Senhor e quebrou simplesmente o gomo da corrente. A corrente, ela tem centenas de gomos que fazem um círculo. Quebra um para você ver o que acontece. Ela vai continuar? Corrente da bicicleta, você está lá pedalando, fazendo você se movimentar. Tira um gomo daquele. Ela vai o quê? Vai abrir. Ela aberta, ela não tem função nenhuma. A não ser sujar a mão de graxa. Não é verdade? Comece a fazer um curso e os dias de prova você começa a perder. Será que você consegue concluí-lo? Então, meu irmão, houve uma luta no mundo espiritual. Por isso que o anjo disse, Daniel, desde o primeiro dia que você aplicaste o teu coração a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por conta das suas palavras. Quantas pessoas na Santa Ceia de Páscoa fizeram aliança e não cumpriram a aliança? Nossa próxima campanha é a campanha Diante do Trono. Que este ano nós estaremos orando pelo mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Faremos de novo de 6 em 6 meses. Lembram disso? Algumas pessoas deixam de cumprir e não sabem por que estão passando por provações. A gente cumprindo, fazendo a coisa correta, já é difícil, irmão. Não é verdade? Imagine fazendo de qualquer jeito. Ah, mas eu estou desanimado, eu estou triste. Paciência. Agora você vai ver uma imagem que talvez você se assuste, mas é uma imagem real. Quinto, ordem hierárquica do reino das trevas. O que você está enxergando aí? O Papa, vários bispos, isso aqui é dentro do Vaticano, e vários demônios atrás. Isso aqui a mídia não mostra. Amém? Essa não é uma foto montada. Essa é uma foto real. Essa é a hierarquia das trevas. Por quê? Porque o principal é o idólatra. E a Bíblia diz que idolatria é pecado, é ofensa a Deus. Eu estou cansado de ver, irmãos, e acho um absurdo, pessoas que têm Facebook, ficam postando mensagem de padre fulano de tal, padre Zeca, padre Fábio. O Deus que eles estão falando é este. Amém? É o Deus da idolatria, é o Deus de trevas. Não é o meu e o seu Deus. O Deus que eles estão falando é o mesmo Deus que os fariseus falaram para Jesus. Deus também é o nosso Pai. E ele diz, vós tendes por pai o diabo. Demônios, eles são organizados. E nós vamos falar 5 etapas dessa organização. Primeiro, principados e potestades. Efésios 6:12. Que diz o seguinte, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Demônios comandam milhares de outros demônios. Isso é principado e potestade. B. Príncipe das trevas, Daniel 10:13, diz o seguinte, está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disto, não suplicamos a face do Senhor, o nosso Deus, para nos convertermos da nossa iniquidade e para nos aplicarmos a tua verdade.
Daniel disse assim, olha, está escrito na lei de Moisés que este mal nos sobreveio, porque não suplicamos a face do Senhor, o nosso Deus, para nos livrar deste mal. É muito natural na vida de algumas pessoas que o mal chega, ele acha que faz parte da vida dele. É porque eu não tenho sorte, pastor. Não, mas isso aqui é normal. Meu pai era assim, minha mãe era assim, e começa a aceitar. A Bíblia diz que nós não suplicarmos ao Senhor e dizendo, eu não aceito este mal, eu não aceito a situação, não tem como mudar, irmão. Porque senão aquele mal vai ficar como a nossa verdade. Vai ficar como parte da nossa vida. Sabe? E você fica olhando pessoas que têm muito menos do que você, pessoas que têm menos conhecimento do que você, pessoas que têm menos capacidade que você, avançar e você ficar para trás. E você fala, eu não entendo por quê. Falta de súplica. Próximo, ossos espirituais da maldade. Essas ossos espirituais da maldade é o que mais tem acontecido nos dias de hoje. O reino dessa malignidade está no nosso meio. Antigamente você não viu uma criança que nasceu e foi jogada no lixo. O pai que mata o filho que mata o pai. Sabe? A maldade, né, que está havendo. Alguém em nome da religião, esses dias recebi um vídeo no WhatsApp de muçulmanos cortando cabeça de cristão com serra elétrica, com faca. Eu fico imaginando como uma pessoa tem coragem de matar a outra assim friamente, porque são essas hostes espirituais da maldade. Sabe? Este mal, esse sentimento está no coração. Sabe, irmão? Que tem matado pais e famílias, que estão por aí fazendo barbaridades. Esse espírito está preparado para atacar. E isso a Bíblia diz que aconteceria nos últimos dias. Prova que nós estamos vivendo os últimos dias. Prova que é tempo de conserto, é tempo, sabe, de realização diante do Senhor. Quarto, entidade maligna. Lucas 21:10 diz assim, então ele disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Eles provocam guerras entre nações, atacam famílias inteiras e países. Nação contra nação, a gente já sabe disso, pelo menos a última grande guerra foi a Segunda Guerra Mundial. E reino contra reino é o quê? É um rei contra outro rei? Não. É reino de Deus, irmãos. Reino de Deus. Um contra o outro. Igreja contra igreja. Pastor contra pastor, líder contra líder, não é verdade? Vocês já viram isso na televisão? Infelizmente, né? E para concluir, reino das trevas. Mateus 12:25 diz assim, naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Esta reino de trevas é uma organização de demônios que trabalha de maneira unida. Amém? Mateus 12:28 diz assim, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Nós temos toda a autoridade de expulsar o reino das trevas da nossa casa. Como assim, pastor? Aquilo que te incomoda no teu filho, no teu marido, na tua esposa, no teu irmão, na tua casa, você tem toda a autoridade de expulsar este demônio, esta atitude, esta ação do capeta na vida daquela pessoa. Nem sempre a pessoa vai ficar endemoniada e ela vai cair endemoniada. Existem potestades que atuam na mente, ele não incorpora. E é por isso que nós temos que rejeitar. Amém? Sabe aquele filho rebelde dentro de casa, que quer falar palavrão, que quer peitar, que quer responder pai e mãe? A primeira coisa que tem que fazer, não chame pelo nome dele, dê um grito e fala, Satanás, cale a boca agora. A primeira situação que vai acontecer, ele vai se assustar.
Porque ele não espera isso. Talvez ele esperaria um grito dizendo Joaquim, Manuel, Maria, mas você não vai falar o nome dele, e sim o que está nele. E quando você der esta autoridade, amado, sabe, que sai da tua boca, essa pessoa começa no processo de libertação. Pastor, mas eu vou causar uma guerra, é meu marido, é minha esposa, é meu filho. Mas é isso. Reino de trevas, que está começando a atuar e nós devemos mandar o diabo calar a boca. Porque se ele não calar, quem cala é você. E chega uma hora que o negócio começa a ficar, perde o controle. Porque na nossa casa, quem tem que reinar é o Senhor, não é o diabo. Ah, mas lá meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, não conhece Jesus, não importa, você conhece, a tua casa agora foi consagrada ao Senhor. Amém? Porque se você aceitar, irmão, sabe o que vai acontecer? Você está fechando a porta para Deus e deixando o diabo devagarzinho, usando A, B ou C, tomar conta da situação que você um dia disse, Jesus, tome conta. Às vezes a gente não quer confronto. Às vezes a gente não quer guerra. Às vezes a gente não quer, sabe, confusão. E o diabo, sabendo disso, o que ele faz? Ele vai tomando espaço, vai tomando fôlego. Jesus disse, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer guerra. O reino de Deus é tomado pela força. A guerra que ele diz não é a guerra dos homens, mas é guerra contra os principados das trevas. Paz para nós, mas guerra no inferno. Amém? Nós precisamos mudar a situação. Senão, seremos totalmente dominados. Totalmente dominados. Você sabe o que significa esse símbolo? Porque essa estrela de Davi no meio de um escudo e uma espada cravada no meio? Esse símbolo se usava na época, dizendo o seguinte, a estrela de Davi é o reino, simbolizando o reino do Senhor, e a espada é a guerra. O reino de Deus nós temos que tomar pela força do nosso braço, da nossa fé, da nossa atitude. Sabe, irmão? Não adianta eu ficar orando, dizendo Deus faz, e tem gente que está há 20 anos orando e nada aconteceu, porque ao invés de orar na hora certa, não ora, e na hora de agir também não faz. Nós temos que orar e agir, por isso que o nome é oração. Orar igual ação. Amém? Esse era o símbolo que Davi usava na guerra. E quando eles se levantavam, podia ser o exército do tamanho que fosse, caía por terra. Começando no seu ministério com gigantes. Amém? E gigante como Golias, e maiores do que ele, Davi no seu ministério matou mais 5. Sabe o que é isso? É dizer não para o opressor, para o inimigo. Hoje talvez você vai causar uma revolução na tua casa, mas pode ter certeza que tudo vai, depois disso, começar a se encaixar. Amém? Porque se na boa não vai, irmão, tem que ser na guerra. Tem que se posicionar. Porque senão você vai ficar caído. Amém? Vamos ficar em pé e orar ao Senhor.